Quando se fala de África para algumas pessoas não africanas, para algumas pessoas que não se encontram na África, as primeiras coisas que lhes vêm em mente é África. Pobreza, florestas, animais, pessoas selvagens e outras desgraças. Pensam que a África é um repositório de desgraças. Até quem tem a ousadia de chamar a África um país. Vejam só, esse absurdo. Então, no vídeo de hoje, nós trazemos umas verdades, algumas coisas para esta gente que não conhece a África, passar a conhecer a África. Mas antes de trazermos a nossa lista, Nelas, solta a vinheta. Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao canal História Rindo. Eu sou Nelson Vidro, professor de História. Neste vídeo estou com Nelas Tumba e Rosaldo, boi chato. No vídeo de hoje, nós trazemos 7 verdades que as pessoas não africanas precisam saber. Este vídeo foi inspirado por algo que me aconteceu num desses dias. Eu estava a navegar pela internet em busca de editais para a bolsa de estudo. Então, lá na internet, acabei caindo num grupo no Facebook. Estando lá no grupo do Facebook, fiquei a conversar com uma das integrantes, brasileira. Perguntava eu sobre as universidades lá do Brasil, Universidade de São Paulo principalmente. Então ela perguntou-me: "Epa, tu que estás a perguntar sobre o Brasil, onde é que estás a teclar? De onde és?" Eu disse: "Olha, eu sou moçambicano, eu estou em Moçambique." Ela pergunta: "Moçambique? Onde fica Moçambique?" Eu: "Ok, Moçambique fica na África." Ela: ok. Até aí está tudo bem, né? Nem todos sabem, nem todos, aliás, memorizam ou têm a capacidade de memorizar todos os países que existem no mundo e saber que este país está no continente X. Até aí tudo bem. Eu só não esperava as perguntas seguintes. "Olha, você está na África", dizia ela. "Você está na África. Como é que consegue falar comigo? Como é que estás na internet? Aí na África tem internet? Como é que estás a falar a língua portuguesa?" Eu fiquei tipo: "Hã? Que perguntas são essas?" Comigo mesmo. Eu disse: "Bem, África também é um continente, é um dos vários continentes que existem neste mundo. E na África tem pessoas, tem cidades, tem coisas bonitas, temos internet sim. E a língua que eu falo, a língua portuguesa, é do meu colonizador, ou seja, daquele que colonizou o meu país, o mesmo que colonizou o teu país, o Brasil, que é Portugal." Ela: dizia eu, "lembra-se, só para te clarificar, lembra-se do Mundial 2010, Mundial de Futebol 2010? Ela disse: "Sim, lembro-me." Eu perguntei: "Onde é que foi realizada?" Ela: "Foi realizada na África." Eu: "Sim, na África, mas na África do Sul." Ela: ok. África do Sul não é a África toda." Eu disse: "Não, África do Sul é um país que é vizinho de Moçambique, onde eu pertenço. Somos vizinhos da África do Sul. Lá onde foi realizada a Copa do Mundo, eu sou vizinho." Ele disse: ok. Desculpa lá se fui grossa, não foi a intenção, se fui indelicada, não foi a intenção." Eu mesmo chateado, disse: nada, relaxa, não aconteceu nada disso, não fiquei chateado. E eu estava mesmo chateado por causa das perguntas dele. Então é o que eu pensei: que tal fazer um vídeo sobre algumas coisas e apresentarmos às pessoas que não são africanas, para eles ficarem a saber ou conhecer a África realmente, a partir do YouTube. Então surgiu esse vídeo. Mas antes de irmos à nossa lista, inscreva-se se não estás inscrito, clique em gostei, ativa o sininho, partilhe este vídeo, por favor, ajude-nos a chegar aos 500 inscritos. Vamos à nossa lista de algumas verdades. Verdade número 1. Número 1. África não é feita só de animais, de florestas, de animais selvagens, né? Não. Na África também tem pessoas. Pessoas civilizadas, pessoas letradas e iletradas também. Pessoas felizes e infelizes. Pessoas tristes, felizes, infelizes, tristes e contentes, né? Isso mesmo. Então, na África tem pessoas como existem em outros continentes. Quando vos vem em mente a África, vocês só lembrarem-se de Ata, Simba, daquele desenho Rei Leão,
o Simba, o elefante, o hipopótamo. Não. Eu sou africano, eu que vos falo, estou na África. Eu sou pessoa com carne e osso, que pensa e estou a falar aqui também. Mas se fosse para me confundir com animal, eu gostaria que me confundisse com o Rei Juliano daquele desenho de animados Madagascar. Com aquele som de I like it, move it, move it. I like it, move it, move it. I like it, move it, move it. You like it, move it. Essa coisa de pensar que na África só tem animais, até que quando saem da Europa, saem da América, viajam para a África, vestem roupa de caqui. O único turismo que acham que se faz na África é safari. Ir nos grandes parques, nas nossas reservas de animais, apreciar animais. Não, temos também as instâncias turísticas. Em Moçambique, por exemplo, tem áreas com águas termais, água a ferver, assim, de forma natural. Eu fui uma vez em Murumbala, tem um distrito de Murumbala, coloquei ovo cozeu, comi aí mesmo, não põe na panela. Então, são esses sítios que vocês podem apreciar, podem explorar do nosso país, aqui em Moçambique, aqui na África. Então, vamos parar de pensar que na África só existem animais, só existem florestas, árvores e tal. Não, a África também tem pessoas. Vamos para a verdade número 2. A verdade número 2 é: os africanos não são canibais. Como dizia lá Heródoto, Hegel, esses eurocentristas. Até agora muita gente pensa isso. O canibalismo não é uma coisa de um povo ou específica a um certo povo. É relativo. Até mesmo nas grandes metrópoles existem canibais. Existem pessoas que matam outras pessoas e comem essas pessoas. Nós temos visto, por exemplo, nas televisões europeias, nas televisões americanas, capturaram certos canibais, certas pessoas que esquartejavam alguém e colocavam na geleira como se fosse um estoque de carne. Não é na África. É aí mesmo, nas vossas grandes cidades. Então, dizer que o africano é canibal é puro preconceito, é puro racismo. Vamos, verdade número 3. Na África não tem negro somente. O povo africano, ou a África, não é só constituída por povo de pele negra. Também tem pessoas de cor branca. Quando pensam em África, só vêem negritude. Por exemplo, tem aquele pensamento também que todo negro que existe no mundo é africano. Não. Saíram alguns sim daqui, são descendentes, mas já não são daqui. Eles são naturais daí, da América, da Europa. Na África também tem brancos. Por exemplo, Zinedine Zidane, para quem gosta de futebol, Salah, tem Benzema. Esses são descendentes da África, lá na África do Norte. Então, a África não é só continente de pessoas de pele negra. África não é um país. Outros têm o hábito de dizer o povo africano. Sim, podemos considerar o povo africano como povo do continente africano, mas o continente africano é constituído por muitos povos. São 54 países na África, 54 que falam muitos idiomas. Outros dos colonizadores, francês, inglês, português, espanhol, italiano e outras línguas nossas, as línguas nativas. Então, há muitos povos, existem muitos povos neste continente. Os 6 países que falam a língua portuguesa, os chamados PALOP, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e o último que não fala a língua portuguesa porque foi colonizado, mas por adoção mesmo, Guiné-Conakry. Guiné-Conakry adotou a língua portuguesa. Disse, eu quero falar português, não quero falar mais francês, ou vou falar francês e português, mas a língua oficial, para mim, há de ser português. Então, nós também falamos línguas de outros povos, línguas dos europeus, línguas dos americanos. Nós estudamos, por isso falamos essas línguas. Só para mostrar que também o africano é letrado, sabe das coisas. Verdade número 5. Não existe uma só cultura na África. África é um continente com muitos países, com muitos povos, com muitas culturas, com cada povo com seus hábitos e costumes. Por isso, não tem por que dizermos cultura africana, hábito africano, porque cada povo é um povo, cada povo tem seus hábitos e costumes. Da mesma forma que existem muitas línguas, da mesma forma que existem muitos povos na África, também existem muitas culturas.
paremos de dizer cultura africana. Não. A cultura é um conjunto de hábitos e costumes. Cada povo tem seus hábitos e costumes. Se o nosso continente tem muitos países e nestes países tem vários povos e estes povos têm seus hábitos e costumes, então as culturas são várias. Então paremos de chamar cultura africana. Vem alguém de Capulana, aquele vestido é um africano. Eipa, alguém fez uma trança, olha aquela mulher trançou, fez uma africana. Ei, quem disse que vocês não podem trançar? Tá bom que nós é que gostamos mais de fazer isso, mas vocês não estão proibidos de fazer isso, de trançar. Verdade número 6. África não é um continente só de pobreza, de miséria, de doenças, de pragas, de coisas ruins. Não. Às vezes nós nos guiamos pela mídia falsa. A mídia muitas vezes exagera sobre a África. Por isso, quando as pessoas ouvem falar de África, para quem não é africano, o que lhe vem à mente é isso, que há muita doença, pessoas malnutridas, crianças já lhe passarem mal. A pobreza existe em todo o mundo. Na Ásia existe pobreza, na América existe pobreza, na Europa existe pobreza, como na África existe pobreza. A África também é rica. Na África há riqueza. Tem pessoas... Tem uma senhora aí que teve o descaramento de falar: a África é um país amaldiçoado por Deus. O cristianismo não começou aqui. Eles são amaldiçoados porque são pagãos. Então Deus os amaldiçoou. É filha de Silvio Santos, um apresentador de TV lá no Brasil. Costuma me perguntar assim: onde é que essas pessoas estudaram? Vejam só como a mídia é falsa, como a mídia induz as pessoas para o erro. Então, venham para a África, venham conhecer a África realmente, como é. Perguntem Malta Neymar, que vieram jogar aqui, fizeram em 2010. Neymar jogou em... Kaká jogou em 2010. Perguntem a eles, como é que é a África realmente, se é isso que a mídia, vossa mídia propaga aí. Então, por vezes, esquecem-se que para a África continuar no subdesenvolvimento, ou seja, alguns países da África continuarem no subdesenvolvimento, os culpados foram os europeus, com o processo de tráfico de escravos. Com o tráfico de escravos, extraíram ou tiraram do nosso continente muitas pessoas inteligentes, pensantes, que poderiam ajudar a desenvolver este continente em cada um dos seus países, como aconteceu na Europa, como aconteceu na América, porque foram os naturais que fizeram aquilo que estão a fazer. A América e a Europa, a América do Norte, a América do Sul, a Europa, estão como estão por causa dos naturais ou por causa das pessoas que lá estiveram. Nossas pessoas foram extraídas. Então, como é que nós havíamos de estar no mesmo patamar com a Europa? Estarmos no mesmo patamar com a América? Não tinha como. O recurso humano foi extraído. Então, vamos parar de pensar que a África é só miséria, que a África é só desgraça, que a África é só pobreza, que a África é só floresta, selvagens e canibais. Não. Por último, a verdade número 7. A sétima verdade é a seguinte: os africanos, mesmo antes da presença estrangeira, o mercantilismo, o comércio marítimo e outras coisas, tínhamos nossas religiões, ou nossa religião, as nossas crenças. O cristianismo, sim, não é nosso. O islamismo, sim, não é nosso. O budismo, o hinduísmo e outras coisas não são nossas. Não nos faz ser ateus, porque não somos cristãos. Também o cristianismo nem teve o berço na Europa. Nem teve o berço, não tem o berço, aliás, na Europa, nem na América. O cristianismo é da Ásia. Está a ver? Logo, todos nós somos emigrantes. Nós emigramos no cristianismo. Então, nós tínhamos nossos hábitos e costumes, aliás, temos nossas crenças, sempre tivemos e até agora cultuamos. Sim, nós temos nossos cultos próprios, que são nossos, da nossa cultura, que fazem parte da nossa cultura, dos nossos hábitos e costumes. Então, dizer que somos pagãos, que fomos amaldiçoados por Deus, nós cultuamos e nós adoramos Deus da nossa forma. Como os hindus adoram a Deus da sua forma. Como os indianos, como europeus, os chineses, os americanos, os brasileiros, quando falo de americanos, América do Norte. Os latino-americanos, estou ali a juntar a Bolívia, o México, a Argentina, entre outros, da América do Sul. Cada um adora a Deus da sua forma. Nós adoramos a Deus da nossa forma. Então, o cristianismo não ter tido berço na África, que vão nos considerar de
ateus ou pagãos. Também oramos. Então, o nosso vídeo para por aqui. Escreve aí nos comentários qual absurdo ou qual verdade sobre o pensamento que os europeus tinham de nós te deixou tipo, hã? Sério, mano? E eu fiquei mesmo. Então, clique em gostei, ativa o sininho, partilha este vídeo com mais pessoas, ajudem-nos a chegar aos 500 inscritos. Por favor, façam esse esforço. Help me, please. I like it, move. I like it.